Nesta aula número 7 vamos a estudar a força magnética e o campo magnético, e do que se trata é de deixar já para trás os conceitos de eletricidade e eletrostática e eletrodinâmica e começar a entender e aprofundar nos conceitos do magnetismo. Começando por aqui, por força magnética e campo magnético. Vamos vir aqui ao roteiro e ir passo por passo. É uma aula com muito conceito, mas é muito importante e um pouco abstracto, duro matematicamente, mas é muito importante para entender o resto, que depois já vai ser mais simples nas próximas aulas. Então, como sempre, temos que aprofundar na matemática para poder entender a física. Então, que é esse tal de magnetismo? Pues, do mesmo jeito que temos cargas positivas em eletricidade, vamos falar assim, em eletricidade, temos cargas, todo orbita ao redor do conceito da carga, e essas cargas podem ser positivas ou podem ser negativas. Pois aqui em magnetismo temos algo parecido, a positiva e negativa. Aqui en magnetismo temos algo parecido. Magnetismo, en vez de ter cargas, magnetismo, vamos a ter polos. Se llama así, polos, y eso muchas veces se omite, polos magnéticos. Y vamos a ter un polo positivo, so que a palabra que se usa aquí es norte, o N típicamente, y sur, o S. Então, por exemplo, onde vamos ver isso? Pues nos ímãs. Então, se temos um imã, pues vamos fazer aqui um desenho, vamos ter algo assim, e vamos chamar SN e SL. Isso aqui de norte, sur, NS são letras qualquer, porque podemos dar qualquer outra letra, o que significa que são opostos, são polos opostos. Então, isso vai ser um imã. O imã vai ter dois polos. E agora aqui vai se produzir um campo magnético que forma linhas de campo. Vamos ver isso já. Linhas de campo magnético. É igual que o campo elétrico nesse sentido, só que agora é campo magnético. Então, vão ser linhas de campo daqui e vão vir para cá. E uma coisa que muda os campos magnéticos, muda respecto aos campos elétricos, que a gente já falou isso nas aulas passadas. Nos campos elétricos, a linha de campo saem das cargas positivas e morrem nas negativas, certo? Então, aqui temos uma fonte de campo e aqui um sumidor, mas no magnetismo não acontece isso. No magnetismo não há sumiço de linhas de campo. Não existe nem criação, ni sumiço, tipo, isso aqui é um contínuo, ok? Isso aqui é um contínuo. Pronto, então essa seria a linha de campo, e isso aqui tem uma simetria, são propriedades dessa força, é simétrica. Então, vamos ter do mesmo jeito, temos de um lado, vamos ter do outro. E isso aqui é em 3D, ou seja, que também vem linhas que vêm para cá, para nós, saem do plano, daqui da tela, e vêm para nós pela frente e por trás. Isso aqui é uma figura 3D. Então, como acontecia com a linha de campo elétrico, pues a intensidade da linha, quando está muito junta, significa que é o campo mais intenso aí. Ok? Então, o campo magnético, vamos dar a palavra B, é o que se usa habitualmente. Campo magnético usa uma palavra, a letra B com a seta acima, porque é um vetor. E sempre vai ser assim, igual que com o campo elétrico, que o vetor campo magnético vai ser tangente às linhas. Ok? Então esse ponto vai ser esse. E apesar de que podemos colocar setas assim, mas setas no fundo são vetores, né? Os vetores são restos. Então, é isso que vai acontecer. Certo? Pronto, então, coisas importantes, como disse,
Pois isso, que as linhas de campo, reparem, elas entram no material, ok? Elas não desaparecem, elas entram, permeam o espaço inteiro, literalmente, ok? E outra coisa interessante do magnetismo é que se a gente cortasse esse imã na metade, por exemplo, cortássemos por aqui, pois aí o que vai acontecer é que vai se formar um novo imã, no qual vão emergir novos polos. Na verdade, esse aqui continua, mas vai emergir um novo polo aqui sul, que vai fazer com que tudo fique igual, ok? A estrutura do campo, a linha de campo fiquem iguais, ok? Então, nesse sentido, por mais que queramos cortar un material infinitas veces, siempre vamos a tener ese arranjo. Entonces, nunca vamos a poder separar un polo de otro, ¿cierto? Los polos magnéticos no son en el sentido como las cargas eléctricas, que podemos tener una carga positiva y independientemente podemos tener una carga negativa, no tiene nada a ver. Mas ahora no. Ahora, eso aquí es inseparable, ¿cierto? Eso que se fala que no existe un monopolo. O que eu estou querendo fazer é criar un monopolo magnético, mas eso aquí, monopolo, no es posible. Y a pesar de que magnético, de repente podemos tentar criar no laboratorio, mas por enquanto no foi conseguido eso. Teóricamente existen, você pode teorizar que matematicamente existam, mas você não pode criar elas, por enquanto, né? Então, não podemos fazer isso. Monopolos magnéticos não existem, então nunca vamos encontrar parte isolada de campo magnético respecto da oposta, certo? Então, isso é uma grande diferença com o campo elétrico. Cuidado com isso. Ok, então, pronto, pues eso un poco por cima. Bueno, sí, tal vez, es que eso vamos a ver más en la frente, porque ese tema se enfoca más en o que es el campo magnético, como estamos haciendo aquí de un punto de vista poco profundo, y se enfoca más en estudiar la fuerza magnética. Y después en los próximos capítulos vamos a entender cómo que emerge eso, ¿no? De dónde emerge el campo magnético. Solo por encima, solo voy a hablar que para un poco explicar, dar contexto a eso. ¿De dónde surge el campo magnético? El campo magnético surge de cargas en movimiento. O sea, tenemos que tener cargas que con una velocidad v. Vamos a colocar así el vector, ¿ok? Entonces, si eso acontece, entonces tenemos campo, ¿ok? Vamos a colocarlo así. Si eso acontece, entonces tenemos una fuente de campo magnético con seus dois polos. Então, aí onde emergem os campos magnéticos, certo? Quando temos carga em movimento. E a pergunta imediata é tipo, tá, e então por que temos campo magnético aqui? E outra, o imã cria um campo magnético permanente. Cuidado porque isso também vamos ver nas próximas aulas. Vamos a ter materiais que crían campos magnéticos permanentes, como son CIMA, campos que crían campos magnéticos temporalmente, y otros materiales que a gente puede imantar, ¿no? ¿Okay? Magnetizar, ¿no? Pronto. Entonces, eso aquí, como estaba hablando, ¿cuándo vamos a tener eso? Pues, por ejemplo, cuando tenemos cargas, cuando tenemos movimiento, pues cuando tenemos un cabo de corriente, por ejemplo, tenemos un cabo de corriente, y ahora aquí vamos a tener ese electrón, vamos a tener electrón, o lo que fuera, aquí se moviendo, ¿ok? Y ahora, esos son cargas que tienen una velocidad v, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí velocidad do eléctron, ¿cierto? Entonces, como eso acontece, tenemos campo, ¿ok? Campo magnético. Entonces, eso mismo tenemos alrededor de un fío, tenemos un campo magnético aquí. Vamos a ver eso más en la frente. ¿Ok? ¿Y de dónde tenemos? ¿Por qué que eso acontece aquí, que se corta o imã y continúa estando imantado? Porque no fondo, se eu continuar cortando, eu vou chegar a um momento em que depende se eu vou ter um átomo ou uma molécula. Então, de aí surge o campo, surge de cargas que estão na molécula ou nos átomos e que estão em movimento. Então, ou simplesmente, se eu pegar um átomo de hidrogênio
que un protón y un electrón aquí alrededor, hubiesen colocado el electrón aquí, así, tipo órbita, así, pues boté un electrón que se mueve con velocidad de v alrededor do núcleo, y por tanto tengo una carga, un electrón, que se mueve alrededor do núcleo, ok? E por isso que eu vou ter uma fonte de campo magnético, ok? Já vai depender depois do material, porque se eu tenho moléculas desordenadas, pues digamos que los campos que pueden gerar algunos átomos van a ser cancelados con los de otros, ¿cierto? Y eso va a hacer con que algunos materiales sean magnéticos cuando eso esté todo ordenado, ¿ok? Todas las moléculas estén ordenadas, porque eso va a crear, digamos, un momento, o sea, va a ser más así, un momento dipolar magnético, vamos a ver ya, ¿cierto? Cuando esté ordenado, más si las moléculas están desordenadas, los campos o dipolos, tipo eso, vamos a tener orientación aleatoria y todas vamos a ser canceladas y no vamos a crear magnetismo, ¿ok? Vamos a ver eso en las próximas horas. Era solo para introducir. Voy a dejar eso ahí. Pronto. Entonces de ahí surge el magnetismo, ¿no? Eso es la parte importante. Cargas que se mueven. Ok. Sí, son detalles. Vean eso que aquí también tenemos fuentes de campo eléctrico, ¿no? Las cargas crean campo eléctrico y solo con eso ya tenemos un campo. Más para tener campo magnético pensamos que esas cargas, de eso se muevan, ¿no? Pronto. Entonces, con eso más o menos tenemos una pincelada sobre magnetismo, campo magnético. Y como dice anteriormente, ese asunto se enfoca más en estudiar fuerza magnética, para después en los próximos aulas se aprofundar en el campo magnético mismo. Entonces, vamos a ver eso de aquí, a fuerza magnética. ¿Y qué acontece? Que si a gente usa materiales magnéticos como puede ser un imán y pues de repente colocar otro imán aquí, pues vamos a sentir una atracción y una repulsión como digamos en electricidad, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un campo magnético aquí también, igual que antes, bla bla bla, todo igual, y aquí va a emergir una fuerza de repulsión. A ver cómo puedo colocar eso. Eso aquí va a llevar una fuerza para acá y eso aquí una fuerza para acá de repulsión, de tal manera que polos opuestos, polos iguales se repelen, ¿eh? Y si fuera contrario, si eso aquí fuera un polo sur y aquí polo norte, pues va a acontecer que se atraen, ¿eh? Ok, entonces esa atracción es repulsión similar a lo que acontece con electricidad. Vamos a tener que averiguar cuánto vale, ¿no? Entonces, esa fuerza magnética, ¿no? Debido a esa naturaleza de usar material magnético, pues sigue a siguiente ecuación. Entonces, a fuerza con la cual vamos a supor eso, en vez de materiales magnetizados mismo, vamos a usar cargas que se mueven con velocidad v. Esto para facilitar, después ya vemos más moderado. Entonces, a fuerza magnética va a ser el producto, vamos a colocar aquí a carga, y aquí va a ser el producto de la velocidad con la cual la carga se mueve, y aquí va a ser el producto vectorial con el campo magnético. Entonces, esa es la fuerza magnética, ¿cierto? Lembro que la fuerza eléctrica era esa de aquí. La fuerza eléctrica era solo que. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues vean solo que esa aquí una ecuación que envuelve un producto de un número por un vector. Entonces, esa ecuación hace con que la fuerza no mude a dirección ni el sentido. Bueno, sentido sí, porque acá puede ser negativa y ahí muda sentido, ¿no? Mas tirando eso, esa fuerza va en la misma dirección que el campo, ¿cierto? No puede ir para otra, no tiene cómo, porque eso aquí no muda nada a dirección. Mas aquí sí, vean eso. Aquí tenemos un producto vectorial, y cuando tenemos un producto vectorial acontece que eso aquí multiplicado por un número, entonces no va a hacer con que nada mude, ¿no? Solo puede mudar el sentido de ese vector, ¿no? Si esa cara fue negativa, muda el sentido. Mas aquí está. En el producto vectorial, que eso de aquí, eso va a hacer con que si yo multiplico vectorialmente un vector primero por un segundo, ese tercero de aquí, que es el resultado, va a salir do plano, ¿ok?
Então, por isso que o produto vetorial se chama muitas vezes, se chama em matemática de fato, produto externo. Produto externo. Ao contrário do produto escalar, que é um produto interno, né? O produto escalar se chama produto interno porque no produto vetorial como esse, o vetor resultante sai do plano. Me explico. Se você tem uma carga que se move com uma velocidade v no seno de um campo magnético, vamos representar o campo magnético daqui para frente ou com setas, como estão aqui, mas vamos representar também, se a gente vê de frente ou de trás, vamos representar ele assim. Vamos representar ele por ponto, quando a seta venha para nós, né? Como é o caso, e com xizinhos quando o campo entra para dentro. Então, nesse caso, estou representando um campo magnético que entra para dentro do plano no qual eu estou, né? Pronto. Entende, né? Então, assim como representar, vamos colocar... Porque agora vamos ter que usar 3 dimensões, não tem como, porque vamos ter que sair desse plano que forma esses 2 vetores. Então, veja só. Agora, quando eu multiplico V por V minúscula por B, né? Então, o que estou fazendo é tentar, com esse vetor, pegar o outro. Ou seja, eu vou ter que... Eu vou tentar virar... Deixem virar isso para mim. Deixem colocar a velocidade apontando para mim agora. Então, eu tenho uma velocidade que aponta para mim. Para sair da tela. E se eu fizer isso, que no fundo estou fazendo uma rotação de esse vetor levantando para a tela, né? 90 graus. Pois agora o campo magnético vai ser... vai vir para cá. Assim. ¿Cierto? Es o mismo diseño que o que está ahí, solo que visto de otra dimensión, ¿no? Entonces, vean só que, como estaba falando, no producto vetorial tengo que pegar ese y hacer coincidir con otro. O sea, tengo que pegar ese aquí y descer, ¿cierto? Descer de cima para ese plano. Es que no puedo conseguir representar esa dimensión aquí. Y al hacer eso, eu, como se eu pegasse aqui a minha mão, pego aqui os dedões e eu amarro, tipo, faço coincidir esse com esse, usando os dedos, e o polegar vai me indicar o sentido desse produto, né? A direção e sentido do produto que vai ser para cima. Então, isso aqui vai ser a força magnética. Deixem ver, a ver se a gente encontra aqui. Essa é uma regra da mão direita, se chama assim. Vamos ver se encontramos um desenho para que entenda o que estou querendo dizer, tipo isso. Esse desenho pode ser bom. Isso de pegar o dedo assim, não façam, não recomendo. Recomendo que façam isso. Tipo isso. A ver. Aqui podemos encontrar. Es que no gosto los dedos aquí. Es que todos son de otro diseño. A ver. Mas tipo ese. Vamos a pegar ese de aquí. Ok, entonces usen el vector. Coloquen los dedos, todos los dedos, los 4 dedos tirando polegar no sentido del vector B. Y con ese dedo tenten y encontrar B o campo magnético. E o polegar vai indicar para onde vai a força, né? Então, assim é como se faz no produto vetorial. É muito importante isso, tem que ter muito cuidado. Ok? Pronto, então, essa é a força. Então, como vocês podem ver, a força sai... Vamos colocar isso aqui também para ver para onde iria. Aqui iria para... assim... para cima, né? Assim, para cima, para cá. Pronto. Então, isso que estou falando, né? Que tipo, se o plano que contém os 2 vetores é um, né? Por exemplo, esses 2 vetores estão no plano, então o outro que falta sai do plano, né? Como nesse caso que entra para dentro. E aqui igual. Se eu tenho a força e a força magnética e o campo magnético num plano,
Pois a velocidade sai do plano porque vem para cima, né? Pronto. Pois aí completamos todas as dimensões. Isso que acontece no produto vetorial. Ok? Pronto. E, pois, sei lá, se vocês querem fazer isso num exemplo, caso vocês queiram, tipo, vamos supor que você tem aqui um Coulomb e a velocidade seja 2 metros na direção I, por exemplo. Então, vamos supor que o campo magnético, vamos imaginar aqui essa situação aqui, tipo essa daqui. Então, vamos supor que a velocidade vai para cá, né? Vamos colocar uma referência aqui, XY, e vejam só que o campo magnético entra para o eixo Z. Então, e negativo, né? Então seria, vamos dar um valor aqui. Vamos ver as unidades essas agora. C negativo. Usamos o K circunflexo. Pronto. Então, quanto vai valer a força? Pois vai ser Q, B, vetorial B. Então, aqui vai ser um Coulomb, aqui vai ser 2 metros C, e aqui vai ser vetorial menos 1 TK. Então, como faço isso? Pois se faz como um produto, tudo igual. Aqui seria 1C, 2M e menos 1, certo? Eu tiro um número. E aqui vai ficar I vetorial com K. Então, faço essa conta, que já adianto que tem que dar Newton. Então, aqui tem que dar menos 2 Newton. E isso aqui vai ser quanto? Pois sempre vai ser assim. Deixem colocar aqui os vetores unitários, tipo o seguinte. Se eu fizer o produto de I com J, que não é o caso, né? Mas se eu fizer, vai dar K. E se eu fizer o produto de J com K, vai dar I, certo? É como se eu fosse para frente, né? Eu venho aqui para cá, volto para cá. Ok? Então, e o que acontece se eu faço ao contrário? Pois que dá o I, só que negativo, né? Pronto, então, isso que acontece aqui, né? Que eu faço I com K, na verdade, vindo para cá. Deixem colocar tipo assim, venho para cá, aparece aqui, só que estou em sentido contrário. Então, o resultado vai dar J, só que negativo. Então, o resultado vai ser menos J. Isso aqui sai toda da regra da mão direita. Então, vai ser 2N J, que é justamente o que acontece aqui, né? Porque vai no sentido do eixo Y. Pronto. Então, assim como essa é a força magnética e assim como se calcula. Quais são as unidades de B que eu já adiantei, né? Pois são os Tesla, né? Mas saem daqui, precisamente dessa definição. Então, se a gente botar aqui, não tenho certeza se é uma definição, acho que é uma equação experimental mesmo. Acho que não se define, se observa. Pronto, então quais são as unidades disso aqui? Pois forças são Newton, isso está claro. Coulomb, aqui são metros segundo, e aqui são umas unidades desconhecidas, supostamente. Então, vamos isolar daqui. O X seria Newton segundo, aqui seriam Coulomb metro. A ver o que a gente pode fazer aqui. Isso aqui é meio conhecido porque são as unidades, são os amperes, né? As unidades de corrente era carga dividido por tempo, ou seja, era Coulomb segundo. Agora temos o inverso, né? Então, seria o ampere aqui. A ver, pronto. Newton dividido ampere vezes metro. Pronto, pois esses são os Tesla. Isso aqui se bautiza e se dá o nome de Tesla. Tesla são Newton amperes por metro. Certo? Ok. Pronto, pois ditas unidades podemos continuar com a linha de campo magnético, apesar de que já disse, né? Meio que introduz elas aqui. Então, o que são linhas de campo magnético? Pois isso. Aqui também coloquei de novo. São uma representação de para onde vai o campo. Na verdade, de que o campo é tangente às linhas, né? Então, toda vez que eu desenho uma linha de campo, pois o campo mesmo é tangente às linhas.
Y la intensidad de ese campo está relacionada con un número de líneas por unidades de volumen que yo encontrar. Tipo así. Aquí se abre un volumen, pegar un volumen, una pequeña esfera, y aquí pegar otra, pues está claro que aquí encuentro más unidades de línea que aquí divididas pelo mismo volumen, ¿no? Pronto, então, isso me dá a intensidade do campo magnético. Pois, bom, pequenos detalles aquí. Es que igual que para campos eléctricos, tipo, las líneas de campo no pueden ser cruzadas, ¿no? Porque si se cruzasen, pues significaría que aquí, si la línea fuese eso, significaría de se colocar de repente así. Tipo eso. Significa que aquí tenemos dos campos posibles, o cual no hace sentido. Tenemos un campo para acá y otro para acá. Y eso no hace sentido. ¿Por qué? Porque el campo es una función. Y una función no puede tener dos valores, porque si no, no sería una función. Una función es unívoca, ¿cierto? Es una función, y es una función vectorial, ¿no? En cada punto de espacio tenemos un vector, lo mismo que puede ser en un río, que en cada punto del río tenemos una velocidad, ¿no? Entonces, es un campo espacial vectorial. Bueno, campo espacial es redundante porque los campos ya es algo que está en el espacio. Entonces, es un campo vectorial, pronto. Fluxo de campo magnético. Pues, ¿qué es el fluxo de campo magnético? Pues, es básicamente lo mismo que hicimos también con electricidad. Lembran. No sé si lembran que vimos eso de aquí en las horas pasadas. ¿Cómo se define? Y eso aquí sí es una definición, son cosas de matemáticas. ¿Cómo se define un flujo eléctrico? Pues era cuánto campo pasa, líneas de campo, por una superficie, y esa superficie tenía que ser dividida en diferenciales. Acho que los libros antes usan notación A, si no me engano, no es de área. ¿Ok? Entonces sería una área, yo divido ella en pedacitos pequeños, porque ahí el campo es constante, ¿no? Porque si no, no tenía cómo hacer esa cuenta. Y yo faço esa integral porque tengo que hacer la suma a todas esas divisiones que yo fiz, ¿no? Entonces, así como se define un campo eléctrico y cómo se define un campo magnético, pues de manera análoga. Solo que en vez de tener un campo eléctrico, vamos a tener un campo magnético y aquí vamos a tener la misma área. ¿Cierto? Entonces, eso aquí es el campo, no es que esa, campo, y eso aquí es el fluxo. O fluxo de campo. ¿Cierto? Si esa integral puede ser fácil, ¿no? Cuando área es uniforme o campo uniforme, ¿no? Cuando campo uniforme. ¿Qué significa campo uniforme? Significa que él es igual en todos esos puntos de espacio, por ejemplo aquí. Tipo, que no existen unos lugares, aquí por ejemplo, donde existe más campo que en otros, ¿no? Entonces es un campo uniforme. Entonces, cuando el campo uniforme, ese tipo de integral fica muy fácil. ¿Por qué? Porque eso pegar aquí, por ejemplo, pegar aquí un cubo, por ejemplo, a ver cómo puedo colocar una área aquí, por ejemplo así, pego área, por ejemplo, no puede ser, puedo usar una superficie abierta por enquanto. Entonces, yo quiero colocar aquí una superficie, una área, y ahora una área, lembro, está representada por un vector, ¿no? Por un vector área, ¿no? No preciso de área ya, simplemente colocar el vector y pronto ya sé que una área. Entonces área podemos abstraerla por un vector. Entonces aquí esa integral ficaría muy fácil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un producto. A ver, déjenme colocar aquí integral. Aquí tenemos un producto escalar. Cuidado que no será vectorial, será escalar. Solo que ahora el campo y área tengan misma dirección y sentido, entonces esa integral siempre puedo hacer tipo así. Por ejemplo, si yo colocar un referencial para la derecha, va a ficar así. Y ahora o campo sale fuera porque no depende de la área, en el sentido en que en cualquier punto de área o campo es el mismo. Esto supongo que le pasa por aquí, ¿vio? Esto supone que pasa por aquí. Supongo no, eso.
Então, todo ponto área é o campo mesmo, campo uniforme, sai fora da integral e fica, bom, o vetor unitário posso sacar, porque também não depende da área, e só fica aqui a variável que eu tenho que integrar. E, bom, isso aqui é 1 e isso aqui é a área inteira, entende? Então, quando o campo e área são paralelos, esse tipo de coisa, pues, ou é uniforme, pues a integrar fica muito fácil, né? Então, isso é o fluxo magnético igual que o elétrico, nada diferente, ok? E do mesmo jeito que podíamos, a partir do fluxo, analisar o que se conheceu como lei de Gauss, né? Que era o que o fluxo do campo elétrico é igual à carga envolvida por uma superfície fechada, né? E aí tenho que fazer uma integral de uma superfície fechada dividido pela permissividade elétrica do banco. Então, isso aqui é a lei de Gauss, de uma maneira muito, claro, muito simples, né? Lembro que a lei de Gauss no fundo são integrais, né? Isso é uma integral, está aqui, e isso é uma integral dupla, isso aqui na verdade é uma integral de volume, né? Mas tudo bem. Pois aqui vamos ter também uma lei de Gauss. Só que, o que acontece com o campo magnético? Veja só, se eu tento fazer uma integral do campo através de uma superfície fechada, porque a lei de Gauss requer isso, requer que eu faça uma superfície fechada, pues o que vou me encontrar aqui é que sempre vou ter como resultado zero. Por quê? Porque o campo magnético não morre. É o que estava falando antes, o campo magnético não tem fim. Então, como não tem fim, todo o que entra... Aqui está claro porque a superfície é aberta, né? Todo o que entra por aqui, tipo, nada fica, né? Mas em uma superfície aberta, quase sempre nada fica, né? Com o campo elétrico também não era assim. Também era assim. Mas se eu fecho esse cubo... Opa, a ver... Se eu fecho aqui esse cubo, deixa eu colocar um cubo retangular de repente, tipo assim. Pues agora, o que vai acontecer? Que toda a linha de campo que entra por aqui vai sair por aqui, certo? E eu posso pegar qualquer superfície fechada, que sempre vai acontecer igual. Por exemplo, se eu pegar aqui, por uma esfera, pues que vai acontecer? Que por aqui vão entrar linhas de campo, que são as mesmas que vão sair por aqui, certo? Então, toda a linha de campo que entra, sai. Então, nunca vou poder... nunca essa integral vai ser diferente de zero, até porque, como disse antes, pues no existe monopolo. Y si no existen cargas, digamos, entre aspas, cargas magnéticas, si no existen cargas magnéticas, pues no posso, no vai sair campo de algo, né? Não tem como, certo? Então, essa integral vai ser zero. E isso aqui uma equações importantes também, porque todas essas aqui são leis de Maxwell. São leis de Maxwell. Isso aqui é uma integral que podemos colocar de maneira diferencial também a partir do vetor gradiente, certo? Mas isso faltaria analisar as integrais que vão com a divergência dos campos, né? Ok? Mas isso aí vamos tentar fazer a próxima aula, certo? Pronto, isso não vou entrar por enquanto. Vamos continuar? Pronto. Ok, pues ya están viendo que o campo magnético tem natureza diferente do elétrico. Que mais? As unidades do fluxo. Sim, pois o fluxo é evidente que tem umas unidades. E quais vão ser elas? Pues botar aqui igual que antes. Se essa unidade é uma unidade desconhecida, pues essa aqui vai ser Tesla e essa aqui vai ser metro quadrado. Então, bom, aqui não precisa isolar, né? Aqui só dá bautizar, né? Então, isso aqui se chama Weber. Se representa assim, WB. É de um físico, não sei se é alemão, não tenho certeza. Weber. Então, se dá essa unidade em honor a ele. Weber. WB. Pronto, então essas são as unidades de fluxo magnético, né? Só um pequeno detalhe, a gente pode isolar daqui o B,
e entender o campo de outro ponto de vista, supondo que a integral for fácil, pues posso colocar isso sempre assim. Vamos tirar também os vectores para facilitar mais ainda. Se isso lá ser aqui o b, pues fica assim. E seria isso. Então, vejam só que o campo podemos colocar em função do fluxo e da área por onde passa o campo, né? Então, desse ponto de vista, isso aqui se chama assim, se chama campo, mas como está essa equação, podemos entender como se fosse uma densidade superficial, né? Densidade de fluxo. Então, isso aqui se chama como campo, mas também se denomina como densidade. É que estou com um pouco de atraso aqui. Densidade de fluxo, certo? De fluxo magnético. Então, podemos usar chamar ele das duas maneiras. Pronto. Isso aí pode ser importante para o futuro. Que mais? Bom, lei de Gauss para o campo magnético já acabamos de ver. E agora vamos começar a usar tudo o que a gente viu até agora, sobretudo a força. Vamos aprofundar no conceito de força para entender como que as partículas se movem quando há campo magnético, né? Então, já adiantei um pouco aqui. A ver. Aqui. Mas vamos ver alguns aparelhos que surgem a partir daqui, né? A ver. Certo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um arranjo típico, né? Vamos colocar aqui um PC título cargas em campos magnéticos. Então, o que acontece se, por exemplo, eu tivesse, um campo uniforme, assim, que entra para dentro da tela, e eu tiver uma velocidade que for perpendicular a esse campo. Vamos supor que em um ponto eu tenho uma carga e eu dou uma velocidade para cá, por exemplo. Tipo assim. Então, se isso acontece, para onde vai a força? Pois lembro que eu tenho que pegar os 4 dedos da mão, que orientar esses 4 dedos na mesma direção, no sentido que o vetor B de velocidade, e com esses 4 dedos girar ele até encontrar B. Ou seja, eu teria que colocar a mão paralela à tela e agora meter a mão para dentro, o dedo da mão, né? Girar eles para dentro até encontrar B. Então, ao fazer isso, a velocidade, a força, perdão, vai ser perpendicular a B. Para cá. Certo. Então, essa seria uma foto, né? Mas o que acontece no instante seguinte? Que a partícula aparentemente parece que seguiria para cá. Mas não faz isso. ¿Por quê? Porque ela é empurrada para cá. Então, a partícula não segue uma trajetória retilínea, porque existe como se fosse uma gravidade, né? Uma força gravitacional. Então, a partícula no instante seguinte já não vai estar aqui, vai estar de repente aqui porque ela é trazida para cá, certo? Ela se move ela tem uma inércia, né? Para frente, nessa direção, mas ela é empurrada para cá. Então, vai estar no meio termo, né? Por exemplo, aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Pois que a partícula vai ter uma velocidade que é a mesma que antes, só que agora a força vai estar orientada de novo para cá. Deixem colocar aqui de novo, tipo, a trajetória, deixem-me explicar de novo. Essa trajetória não é mais para cá, porque agora digamos que foi para cá, né? Tipo isso. A trajetória já não foi para onde parecía ser. Agora a partícula está aquí. Por tanto, a trayectoria que alinea, que une o camino, pues ven para acá. Y como a velocidade es tangente a trayectoria, pues agora a nova velocidade sería esa. Vamos a chamar B'. Ok? E a força, pues de novo, seria fazer todo igual. Então, como fiz antes com os dedos, e isso vai me dar que é perpendicular. Ou seja, vai ser para cá. Ok?
Então, se eu fizer isso, vou ver que eu vou ter uma circunferência, é que eu disse, não está totalmente certo, vou ter uma circunferência onde a velocidade vai ser tangente à trajetória e a força vai ser uma força centrípeta. Vamos acertar o desenho. A força vai ser uma força centrípeta. Então, uma partícula carregada com uma velocidade v, que tem uma velocidade, pois vai começar aqui a dar volta, com uma força que apunta para o centro. Pronto. Essa velocidade vou ter que refazer porque não é totalmente perpendicular. Deixa eu refazer aqui para que tudo faça mais sentido. Isso aqui vai ser assim, ó. Pronto. Perdão. A ver. Tipo assim. Ok? Pronto. Em todo ponto, então, a força vai ser para o centro. Certo? Então, isso que acontece com carga, né? As cargas começam a dar volta e essa força vai estar dada pela equação anterior, né? Vamos colocar aqui, a força magnética vai estar dada pela carga, a velocidade e a vetorial campo. Isso desde que a velocidade seja perpendicular ao campo magnético, né? Porque a gente não tem por que jogar perpendicular ao campo, né? Ok. Então, nesse caso, o que vai acontecer se eu fizer esse cálculo? Pois, isso aqui eu posso fazer com vetores unitários, mas eu posso fazer com seno, né? Porque, ao contrário do produto escalar, o módulo desse vetor sai do seno daqui. Tem a ver com o seno do ângulo que formam B e V. V e V, né? Então, como esse ângulo aqui é 90, pois isso faz com que esse seno seja unidade e isso fique que B, certo? Fique simples. E essa força aqui é uma força centrípeta, mas a força centrípeta já vimos em mecânica que vale a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência que ele fizer, né? Então, eu posso de repente isolar o raio para saber quão grande seria essa trajetória ia falar esférica, né? Essa trajetória circular, perdão. Então, isolando aqui seria b quadrado que bd e simplificando seria b que v. Ok, então o rádio que uma partícula faria dentro de um campo magnético, se a velocidade com que eu jogo a partícula é perpendicular, pois vai depender da sua velocidade, né? Velocidades maiores vão fazer rádios maiores e vai ser inversamente proporcional à intensidade do campo e ao valor da carga. Ok? Pronto, a gente pode de repente também pegar aqui e calcular a frequência e coisas típicas de movimentos circulares, né? Isso aqui tem uma frequência de oscilação, enfim, isso aqui se usa, por exemplo, no magnetron microondas, ou se usa em aceleradores de partículas, usan isso também, certo? Usan esse tipo de arranjo, né? Então, só uma coisa importante aqui, de repente, é que é importante entender que como a força, eu apaguei aqui as letras, como a força é perpendicular em todo momento à velocidade, estão vendo? A força vem para cá e a velocidade para cá, é perpendicular. Se por acaso eu quise calcular o trabalho, lembro que o trabalho é a força pelo deslocamento, pois agora eu vou me encontrar que isso aqui vai ser zero. ¿Por qué? Insisto, porque a velocidade, a força é perpendicular a diferencial de eje, né? O diferencial de eje é para onde vai a trajetória, né? Então, esse trabalho aqui é zero. E, portanto, isso me faz pensar que quando uma partícula carregada se move no seno de um campo uniforme, pois acontece que ela se move de graça, certo? Que ninguém precisa, não precisamos fornecer energia para que a partícula se mova, ok? Pronto.
Ok. Pois vamos continuar com as partículas, a força magnética no fio de corrente. Acho que aqui tem mais um detalhe. Aqui é que podemos usar isso, de fato se usa em outros experimentos. Por exemplo, um experimento do cálculo da carga-massa, né? Da carga-massa do elétron. Acho que foi que fez isso Millikan e Millikan, mas Millikan fez com gotículas de óleo, né? Com gotas de óleo. Então, temos como calcular a reação carga-massa do elétron, pois usando um arranjo desse tipo assim. Por exemplo, eu coloco aqui umas placas, por exemplo, coloco um campo magnético, um campo elétrico dessa vez, por exemplo, vamos colocar um campo elétrico que va de aquí para acá. Perdón. Por ejemplo, un campo eléctrico así, ¿cierto? Entre unas placas de un capacitor, por ejemplo, entonces el campo eléctrico va para acá. Y el campo magnético, pues vamos a supor que es también uniforme y que va para adentro, ¿no? Vamos a supor que va así. Entonces, ¿qué va a acontecer en ese tipo de arranjo? Pues que, por ejemplo, se a partícula for jogada para baixo, já, o edição está começando a ficar confuso, mas se a partícula for jogada para baixo, pues para onde vai a força magnética? Pues a força magnética, de novo, pego os quatro dedos da mão, coloco eles paralelos a V, certo? Nesse caso a mão estaria na tela e apontando para baixo, e agora eu tento procurar B que vá para baixo, ok? Então, o resultado é que a força vai vir para cá, a força magnética. Ok? E o engraçado está em que a força elétrica vai para cá, porque a força elétrica sempre é paralela ao campo. Então, desse jeito, eu botei uma partícula que vai atravessar esse arranjo, né? Pode ser um capacitor, e o faz mediante um equilíbrio de força, né? Mediante um equilíbrio de força. Então, se eu dou se as partículas se movem com uma velocidade, com uma energia, né, cinética de um medio da massa velocidade, eu posso, digamos, como essas partículas saem com uma velocidade devido a uma diferença de potencial, por exemplo, eu posso aplicar uma diferença de potencial entre essa. Eu posso fazer isso antes aqui, né, para não bagunçar. Eu coloco aqui um cátodo e um ánodo, certo? Furado de repente, para que as partículas acelerem e consigam uma energia potencial elétrica, certo? E se não há atrito, pues vou pensar dessa maneira, né? Que a energia potencial elétrica que eu forneço vai ser igual à energia cinética do ganho da velocidade da partícula, né? Porque não tem como dar de velocidade se não for a través de uma diferença de potencial, né? Então, colocando isso aqui, isso é uma conservação de energia. Então, colocando isso aqui, pues seria EV, porque isso aqui é a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica era a carga vezes o potencial, né? Então, daqui eu posso isolar o produto, né? EM, o fator M, seria 2V quadrado. E aqui posso usar o V da equação, né? De tipo, eu posso relacionar isso com isso. Deixem colocar aqui que isso daqui eu deduzo que isso aqui é, bom, supondo que são elétrons, vou colocar já direto elétron negativo, B, supondo que é perpendicular, e daqui eu boto quanto vale, que isso aqui vale ao elétron vezes o campo, né? Então, isso que eu digo, eu posso, igualando um com o outro, igualo aqui, e solo V e inserto aqui dentro. Então, dessa maneira, eu chego a uma equação na qual eu sei todo, né? Porque eu regulo com o aparelho e eu consigo calcular esse fator, esse quociente a carga pela massa, que é muito importante, foi muito importante para descobrir basicamente o elétron, né? Ok, então, isso que eu digo, todo isso aqui parecem besteiras, mas aqui surge um monte de aparelhos com muitas aplicações, né? Que se usam com frequência, né? O espectrógrafo de masas também, por exemplo, espectrômetro.
de massa, que ele separa a massa em função da carga e da massa da partícula, como pues fazendo órbitas diferentes, circulares, né, semicirculares. Então, aqui tem muitas aplicações que podemos ficar aqui ahora discutindo, mas que senão isso não vai para frente. Então, vamos continuar com isso, que talvez é mais importante, porque o que queremos é chegar a como que o que foi estudado nas salas passadas, que foram os circuitos, como que os circuitos criam campo, certo? Isso que queremos. No fundo queremos chegar a circuitos de corrente alternada, né? Para isso temos que ver isso, né? Como que eu posso usar circuitos para criar campo. Então, essa parte, né? Vamos pegar um fio de corrente e vamos ver o que acontece sobre o fio. Então, se eu pegar um fio de corrente, por exemplo, assim, deixem colocar aqui uma espécie de título: Força em fios. Força em fios de corrente. Pronto, então eu pego um cabo e eu faço agora o seguinte: eu boto aqui para que passe em carga. Vou botar que passa aqui uma carga aqui. E eu quero saber o que acontece com o fio se eu boto ele em um seno de um campo magnético. Vou supor um campo magnético que vai para frente, sei lá. Vamos pegar para frente essa vez. Sai da tela. E queremos saber o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer é que o fio vai interagir com o campo. Por quê? Porque como o fio está composto por cargas que se movem, e cargas que se movem, né? Cargas com velocidade v, como cargas que se movem criam campos, pues o que vai acontecer é que o campo de fio vai criar uma interação, vai interagir com o campo uniforme, e vai acontecer uma repulsão ou uma atração, né? Pronto, do mesmo jeito que vimos aqui no começo dos polos, né? É como se fossem polos. O fio vai criar como se fosse um magnetismo, né? E vai interagir com o campo externo. Então, pronto, então, como vai ser quando houver só uma carga? Então, se houver só uma carga, a gente se conhece a força. A força vai ser, pois nesse caso, se eu pego a velocidade da carga, supondo que vai para cá, e eu faço ela coincidir com o campo que vai para fora, pois a força vai vir para baixo. Ok? Então, se só fosse uma carga isolada, a carga vai vir para cá. Mas o que vai acontecer é que o fio também vai vir para cá devido a essas cargas que passam por dentro dele, né? Pronto, então, isso que vai acontecer. Espero que entendam muito bem o produto vetorial, viu? Se não entendem bem usando a mão, vocês podem pensar como se fosse um parafuso, certo? Um parafuso, e se trata de enroscar o parafuso, né? Para que faça coincidir V, para fazer coincidir V minúscula, né? Com B maiúscula, né? Então, tentem girar como se fosse um parafuso para fazer coincidir um com o outro. Então, quando façam isso, para onde entra ou sai o parafuso, né? Para onde vai, é para onde vai o resultado, né? Do produto vetorial. Com parafuso se entende também muito bem. Pronto, então, como será essa força? Pois a gente conhece que seria, voltando aqui, né? F, Q, B, A, B. Pronto, então essa seria a força, supondo só uma carga. Mas que eu digo, por um fio passam muitas cargas. De fato, passam N cargas, né? Porque um fio é um condutor. E um condutor tem o que se conhece a palavra técnica é portadores de carga, né? Portadores de carga. Portadores de carga. E os portadores de carga vimos quando estudamos a corrente elétrica que era a letra N. E a letra N tem umas unidades de quanta carga, quantos, um número, tipo, não tem unidade aqui, qual for A por unidade de volume do cabo, né? Então, se a gente botar aqui quanto é o volume do cabo, porque isso aqui vai ter uma área e isso vai ter um comprimento L, deixem vir para cá, por exemplo, um comprimento L, pois agora eu posso usar
esa força não para uma carga, sino para todas as cargas, todos os portadores que o fio decorrem pelo fio. Então, a força seria agora o N, que é o número de portadores que eu tenho, só que eu tenho que apagar essas unidades, porque senão teria aqui unidades diferentes, certo? Então, como que apago essas unidades? Pues multiplicando aqui pela área e pelo comprimento do cabo, certo? Porque isso é um volume e dividido por um volume cortaria. Pronto. Então, agora sim, tenho o número de portadores. Os portadores não têm unidades, mas aqui eu tenho que dizer que carga é portada por cada portador e essa carga aqui. Então, agora a equação fica assim. Ok? E agora podemos identificar os termos, porque isso aqui é a velocidade de arraste. Eu sempre vou poder fazer o seguinte. Vamos tirar os vectores e damos carácter vectorial agora para simplificar, né? Pronto. Então, estamos querendo calcular o módulo e agora damos os vectores. Então, aqui seria B seno de teta, mas aí vamos supor que 90 graus também para simplificar. Eu sempre, perdão, 1. Então, a equação fica assim. Então, se junto, vamos colocar aqui a carga e vamos colocar vamos juntar para que apareça aqui o J. Então seria o A, aqui seria o N, aqui seria o seria aqui o que vou ter que trazer para cá, N que a V. E aqui vou colocar o L e aqui vou colocar B. Pronto. Então, isso aqui era o J, que era a densidade de corrente. Lembram disso? Densidade de corrente. Então, se eu multiplico a densidade de corrente por A, eu vou ter a corrente I mesmo. Então, essa equação pode ser simplificada a isso, né? Se juntar isso com isso, por sua vez, vai ficar I, L, B. Pronto, então, isso é a força, na verdade, é o módulo da força que sente um fio por onde passa não uma carga, sino uma corrente de carga, quando o fio tem um comprimento L. Certo? E agora, dando um caráter vetorial a isso, pues, tenho que colocar aqui o que são vetores, porque a corrente não é um vetor, mas eu posso colocar o L como se fosse um vetor. Então, vamos colocar assim, L vector, produto vetorial B. Ok? Então, isso aqui, o L sempre pode ser um vetor, por quê? Porque é como se fosse criar um vetor no trecho que eu quero. Se eu quero pegar esse trecho, pues eu crio aqui um vetor que vai daqui a aqui, que é o trecho que eu pego do cabo, porque o cabo de repente pode fazer assim para cá agora, né? Agora eu pegaria um trecho que seria assim. Então, esse sempre posso pegar o L como vetor, né? Porque isso será um vetor, e posso colocar tipo assim. L vai ser L, que é o tamanho, e agora o vetor unitário I, desde que eu coloquei um diferencial nessa direção de sentido, né? Pronto. X, Y. Certo? Então, isso que eu digo. É importante fazer isso porque de repente o cabo vem para cá agora, ele curva para cá e agora o L, né? Eu posso pegar esse trecho aqui, eu tenho um L que vai para baixo e aí seria LJ, menos J, na verdade, ok? Então, aí que está, o cabo tem mesmo uma direção de sentido. E isso é importante porque quando discutíamos sobre corrente elétrica, eu falava, cuidado porque I num vetor J é, certo? J é área também, né? Mas o I não é um vetor. Então, aqui dá para ver claro que não é mesmo, porque até porque não precisa de que seja um vetor, porque a propriedade vetorial está implícita nele, né? Pronto. Então, isso vai ser a força que sente um cabo por onde passa uma corrente I no seno de um campo magnético. Eu sei que é muita coisa, né? Cada vez mais. Então, para onde vai essa força? Pois, efetivamente, vai no sentido do cabo, né? Ok? Correntes positivas vão no sentido de I, claro,
pues van a producir una fuerza, pues como dice para acá. Entonces, como acontece con una partícula. Entonces, como cuando tengo un campo, y eso acontece verdaderamente, no sé si repararon, cuando ustedes de repente ligan, por ejemplo, tengo un fío do lado de otro. Entonces, lo que va a acontecer es que cuando dos fíos es desligado, pues otro se mueve, ¿cierto? O dos se mueven, na verdade, e é por causa disso, né? Porque quando passa uma corrente e ele está en un campo, emerge uma força, né? Não esqueçam que essa força é uma interação entre, são coisas de mecânica, entre alguém que exerce a força e essa força atua sobre alguém. São dois suscritos, né? Dois suscritos. Então, não esqueçam que essa força surge porque o fio tem um campo e esse campo interage com o campo externo, o campo magnético. Eu deveria ter colocado isso no começo, de repente, não sei se eu falei, que o campo num fio é tipo assim. Se a corrente vem para cá, pois, estou falando isso daqui, claro. Se a corrente vem para cá, pois em um fio se cria um campo que é como se fosse assim, o polegar vem para cá, e os dedos que agora ficam assim, fechados, né? Pues vão dar o sentido do campo. Então, o campo entraria para cá, assim, ó. Seguindo a linha dos dedos, a curva dos dedos, entende? Então, sempre vai ser assim, em um fio, vamos ter um campo, lembra da linha de campo? Essas são as linhas de campo, no campo. O campo é perpendicular. Pronto. Então, num fio, o campo que o fio cria, vai dessa maneira dando volta ao redor do fio. E esse campo do fio, certo? Criado por ele, certo? Pelas cargas que se movimentam dentro dele, que interage com esse campo externo e a partir daí emerge uma força, como digo, de alguém que faz, né? Nesse caso, o campo externo sobre o fio. Porque o fio também tem algo que faz um campo próprio que interage com o externo, né? Não esqueçam disso, que a força sempre emerge por pares, né? E para isso tem que ter a mesma natureza. O que cria, tipo, alguém tem que ter um campo que interage com outro campo. Pronto. Ok, então, isso é o que acontece num fio por onde passa a corrente. Agora bem, esses desenhos são bonitos porque nesse desenho eu coloquei um campo magnético uniforme e um fio retilíneo. Mas isso nem sempre acontece. O campo pode variar, de fato, se usa nos motores para que varie, certo? Nos motores se usa um campo variável ou um fluxo variável de campo. E o cabo pode ser curvo. Então, se isso acontece, eu não posso fazer esse cálculo porque eu preciso de uma definição mais, uma definição diferencial, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer é igual, né? Ao invés de pegar, igual que fazemos com fluxo, ao invés de pegar pedacinho de área, eu pego pedacinho de fio, certo? Por donde suponho que o campo é uniforme e agora isso vai me criar um diferencial de força, uma força infinitesimal. Então, quando o fio for curvo, certo? Ou o campo for variável, certo? Pois aí eu vou ter que usar uma equação desse tipo e fazer a integral dela. Ok? Então, esse é o caminho. Pronto. Tem exemplo sobre isso, podemos fazer. Só que aí eu tenho que não dá tempo a tanta coisa se eu quiser encerrar essa aula. Então vamos continuar com isso. Torque de uma aspira. Isso aqui é muito importante porque graças a isso que se entendem os motores. Então, cuidado porque agora a matemática pode complicar porque vamos ter que continuar vendo produtos vetoriais. Os desenhos são complicados, a ver se consigo fazer, e pode complicar, mas é importante que entenda. Isso aqui é fundamental. Então, como vai ser o torque? O que é um torque? Vamos colocar aqui, torque da espira. Torque na espira. Porque a pergunta imediata que surge é: que é uma espira e que é um torque? Torque já vimos em mecânica. Torque é uma força para produzir rotações, né? Tipo, do mesmo jeito que uma força produz acelerações lineares, certo? Ao longo de uma linha, pois
as relações tangenciais. Bom, também podemos produzir as relações normais, né? Mas isso aí, a força se usa para pontos, né? O negócio está, quando eu tenho um corpo extenso, eu preciso uma força que me indique como que o corpo não vai se trasladar, porque é dado por essa força aplicada sobre o centro de massa, sino como ele vai rotar. Então, por isso que se usam os torques, porque uma coisa são traslações, certo? Para o qual usa a força F, a força que se aplica sobre um ponto, sobre o centro de massa, e outra coisa são rotações, torque. Então, torque se usa essa T, é tau em grego, com a Z acima. E no caso de mecânica era a força e onde que aplico essa força. Isso é o torque, assim como se define o torque, certo? É uma força que se aplica em um ponto de um corpo extenso, só que eu quero saber onde se aplica esse ponto, porque em função de aplique o ponto, o corpo pode rotar para um lado ou para outro, ou de repente não rota, né? Que onde aplico a rotação, onde aplico essa força é importante. Se vocês me entendem isso, sempre o exemplo típico é uma porta. Vocês podem aplicar uma força que seja a mesma para que uma porta rote, mas em função de onde você aplicar essa força, a porta vai rotar mais ou menos. Por quê? Porque você aplica a força em lugares diferentes, em pontos distantes, mais ou menos, distantes do eixo de rotação, né? Então, como digo, resumindo, não só importa uma força, sino onde aplicou ela a respeito do eixo de rotação. Então, é um torque, são forças para girar. Pronto, isso lembrando de mecânica. ¿Y espira o qué? Pues espira básicamente un fío, típicamente así circular, por donde pasa una corriente. Es típico eso, ¿cierto? Una espira. Por aquí pasa una corriente y la corriente da vuelta y ven para acá. ¿Y por qué es importante la espira? Vean só. Porque, deixem fazer uma lição um pouco melhor, porque vai dar confusão agora. Vamos fazer uma lição um pouco maior. ¿Y por qué es importante una espira? Porque cuando a corriente ven para acá, los campos magnéticos hacen así alrededor, ¿cierto? Lo que acabé de explicar. Mas cuando a corriente ven para acá, entonces ahí el campo magnético no faz así. Es como que faz volta alrededor do fio, de tal manera que aquí fica concentrado aquí, digamos. Y el resultado de eso es un campo magnético que sale para acá. Deixem colocar a espiral assim, dessa maneira. Tipo, em vez de colocar assim, colocar meio. Deixem pensar como se fosse um círculo, né? Assim, plano, né? Tudo bem, aqui tem os cabinhos e tal, mas posso colocar. Isso aqui não está. Tem aqui está cortado aqui. Pronto, então, se eu fizer colocar a espiral dessa maneira, o que vai acontecer é a espiral que vai criar como se fosse um campo assim, ó. Assim, ó. Y va a voltar para acá. Entonces es como si fuese, a espira es importante por eso, porque es como si fuese un imán. ¿Por qué como si fuese un imán? Porque el campo que cría es igual que un imán. ¿Está viendo? Ok, pronto. Eso aquí, o sentido va a depender de para dónde va fuera la corriente, si para acá o al contrario, ¿no? Devóyela o destroyela. Pronto, ese diseño que ya comienza a complicar. Entonces, eso es una espira y eso torque. Ahora, ¿qué acontece cuando misturamos las cosas, torque y espira? Pues que aquí está. Como espira crea un campo magnético propio cuando pasa una corriente. Y si yo estuviera aquí no siendo un campo magnético, ¿cierto? Externo, creado por un imán enorme de repente y externo, no tiene por qué ser enorme, ¿no? Eso en los motores no es enorme. Entonces lo que va a acontecer es que aspira va a rotar. Y por eso tengo que ver cuál es el torque en aspira, porque yo quiero analizar cómo gira aspira. Qual é a força de giro, qual é o torque. Pronto. Então, para isso, na maioria dos livros sempre faz igual, que em vez de pegar uma espira cilíndrica, circular, eles pegam uma espira retangular. Por quê? Porque aí é bem mais fácil a solução. Então, vamos pegar uma espira retangular e vamos começar a averiguar quanto vale o torque. Então, vamos fazer um desenho. Vamos a ver una espira, tipo así. A ver si consigo diseñar eso. Por ejemplo, así.
Agora sim, as 3 dimensões importam muito. Eu tenho aqui uma aspira. Aqui tem os cabinhos e tal, mas deixem ignorar, senão o desenho vai complicar. Vamos colocar aqui uma aspira rectangular. Vamos desenhar isso um pouco melhor, que aqui entortou. É porque agora, se não for assim, os vetores vão ficar todo tortos. E depois... Então, eu tenho uma aspira. E vou colocar aqui um plano. Assim, ó. A ver se dá. O desenho aqui é muito importante, agora sim. Estão vendo então? É como se tivesse uma aspira levantada, certo ângulo, né? Respecto do plano. Pronto, então esse vai ser o ângulo, vou chamar θ. Esse ângulo que esse retângulo, esse quadrângulo, essa aspira levanta com o plano. Então, agora vou colocar aqui um campo que vai assim, ó, certo? Vai de cima para baixo, de baixo para cima e é uniforme. É só colocar só um vetor, mas não esqueçam que é um campo, então todo ponto tem um valor. E agora vou supor uma corrente que passa por essa aspira, que vai ser nesse sentido. Para cá, por exemplo. Então, vou ter aqui uns lados. Vamos chamar isso lado, sei lá, lado A. E isso aqui vai ser lado B. Né? Isso aqui vai ser lado B também, mas tudo bem, para não repetir. Então, vamos calcular, para calcular o torque precisamos da força, tá vendo? Então, vamos calcular primeiro qual é a força que aspira, né? Porque são fios, no fundo, e sente, né? Eu posso fazer isso por parte. Então, eu vou ter aqui um diferencial de L, por exemplo, daqui para cá, vou ter um diferencial de L. Então, eu posso calcular isso em cada lado, né? Então, como vai ser, por exemplo, vamos colocar assim, aqui e aqui. Acho que não vou colocar tanto, senão vai levar um sozinho. Deixem colocar só lá. Opa. Então, qual vai ser a força em cada trecho, certo? Em cada trecho. Então, se o campo vai para cima, acho que vou colocar isso a verde melhor. Vamos colocar isso aqui a verde. Então, se o campo vai para cima, isso quer dizer que aqui o campo vai para cima, sim, em todo ponto. E agora, se eu quiser fazer coincidir a velocidade, né? Porque para onde a cara se move, supondo elas positivas, a velocidade com B, então isso vai fazer com que isso aqui cria um plano. Estão vendo aqui um plano? Pronto. Então, a força vai sair desse plano. E nesse caso vai ser para fora, seguindo a regra da mão direita. Ou parafuso, né? O que eu disse. Tentar insertar um parafuso que vai nessa, assim, ó. Tenho que fazer esse movimento para insertar, pegar, né? E fazer coincidir I com B. Então, eu tenho que botar o parafuso fazendo essa direção. Rotar ele nessa direção. Então, nesse caso, eu vou meter para dentro, tá vendo? O parafuso. Então, fazer isso vai criar uma força que seja perpendicular a esse plano e que seja para cá, certo? Então, se eu fizer isso no resto dos cabos, eu vou encontrar que aqui vai ser o contrário. No resto dos cabos, no resto dos trechos. Aqui vou ter uma força que vai vir para cá, certo? Aqui vou ter uma força que vai ir para cá e aqui vou ter uma força que vai para cá. Então, essa é a força que sente cada trecho do fio. Vamos chamar essa força A. Vamos chamar essa força, isso aqui negativa, pronto, porque vai em sentido contrário ao anterior. Vamos chamar essa força B, e uma delas vai ser negativa, vamos supor que essa. Então, essa vai ser a força que sente cada parte do fio. Então, a espira, se não for resistente, se não for sólida, ela vai desmanchar e vai se tornar uma esfera, né? Se essa força for forte, a espira não suportar essa força. A espira vai ser que puxar para fora. Então, tenho que amarrar ela com algo, né? Então, esto eu não falei, mas aqui vou ter
vou ter que amarrar ela através de um eixo de rotação, né? Então eu quero a espira vai rotar, como disse antes, e toda vez que eu tenho o corpo em rotação, pues tem que ter um eixo de rotação. Então a espira vai rotar ao longo disso, que é assim como funciona o motor. Pronto. Então, como disse, se eu tiver que, essas seriam as forças individuais, se eu tiver que fazer a força inteira, o somatório, pues o que vai acontecer? Porque eu vou ter zero. ¿Por qué? Pues porque si sumamos a fuerza individualmente está claro que esa cancela con esa y esa con esa. Eso es importante porque aspira, a pesar de que aspira como en sí va a querer salir para afuera, o aspira en sí, el centro de masa de ella no se mueve. Aspira nada va a mover aspira, ¿cierto? Solo parte de ella querer impulsar para afuera, querer ir para afuera. La aspira en sí no se desloca. Então, essa é a primeira parte. E agora sim, já que tenho as forças, posso averiguar o torque. E o torque, vejam só que seria o módulo, né? Por exemplo, vamos começar pelo módulo. Se eu quiser saber, por exemplo, o torque dessa força FA, então seria, vamos chamar torque A. Então seria o eje, que tipo a distância respecto do eixo de giro, vezes essa força, vezes o seno que formam o eje, tipo, seno que forma o eje não, é a distância até o eixo. Então, seria, por exemplo, essa distância aqui. Se eu pegar aqui o diferencial aqui, a origem do diferencial, pues seria essa eje aqui, certo? Então, isso aqui seria o ângulo, ok? Que formam eje e F. Então, aqui, bom, agora que eu reparo, esse R eu coloquei errado, porque a distância a partir do eixo, né? Então, desencorrer aqui, a ver, será a distância tomando como origem o eixo até o lugar da força. Mas nesse caso dá para ver como que esse eixo é zero, né? Então, aqui eu teria que esse torque devido a essa força FA é zero, porque eu aplico a força na direção do eixo. É como se aplicasse uma força para abrir uma porta desde cima da porta e do eixo no centro. Então, a porta se abre ou se fecha, não faz nada, entende? Porque estou aplicando a força paralelamente ao eixo. Então, tanto o torque A como o torque que eu chamei menos A, aqui nessa força, os dois vão ser zero. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui vai ser igual a outro. Nenhuma força dessa vai fazer com que a aspira rote, porque está paralela ao eixo, ok? Mas essas forças daqui vão fazer com que a aspira rote. Vejam só. Se calculas quanto vale esse, vai ser, vamos chamar torque da força B, vai ser eje, onde se situa a força B, respecto do eixo, seria esse daqui, eje B. Agora seria a força e o seno que formam os dois vetores. Vamos chamar φ. Isso aqui, pues seria... eu coloquei o desenho, parece que os vetores são paralelos. Se fossem paralelos, aconteceria que isso aqui seria zero e o torque seria zero também. Qual não faz sentido? Vamos revisar o desenho porque acho que alguma coisa devo ter errado. Esse vetor está certo, acho que essa força vai estar errada. Vamos refazer o análise que fizemos aqui, porque acho que dizendo essa força não bate com o que eu espero, né? Porque a aspira rota mesmo. Então, vamos voltar aqui, colocar aqui a corrente para cá. Vamos botar o campo que vai para cá. E agora, efetivamente, aqui isso aqui forma um plano, estão vendo aqui? O plano, botar, forma um plano assim, ó. E a força vai sair do plano, para dentro, para fora. Nesse caso sai para fora, pela regra da mão direita, mais uma vez. Então, vamos ver se fazemos um pouco melhor aqui. A ver. Eu queria tirar, não sei se desce esse plano, tudo bem. Isso aqui eu chamei de B. E a força, isso aqui eu chamei de A. Isso aqui
a força vai ser para, tipo, para cá. Então, é que pelo desenho parece que são perpendiculares, mas não são, né? A ver se podemos juntar, porque o certo para fazer o torque é juntar um com o outro, né? Então, como são vetores deslizantes, se me posso fazer isso, trazer o eje aqui. Então, agora sí dá para ver que eles estão levantados, né? Estão levantados por um ângulo. Então, esse ângulo vamos chamar de φ. E esse ângulo tem que ser o que eu chamei antes de θ, né? Tem que ser isso. A ver se consigo colocar, tipo, se eu fizesse isso aqui, a ver, vamos apagar isso daqui, a ver se consigo, para que vejam bem esse ângulo. A ver, se isso fosse assim para cá, o campo vai para cima aqui, a corrente vem para cá, e a força, a corrente está dentro do solo, digamos, paralelo ao solo, e a força seria assim. Que o desenho também é chato, tipo assim, ó. Ok, então, essa força realmente deveria ser mais para cá. A ver se faço melhor. Tipo assim. Tá vendo agora? Como se fosse um eixo aqui 3D, só que voltado para dentro. Então agora sim, dá para ver que esse ângulo, que seria esse daqui, né? Pronto. Se eu tiver que fazer o vetor trazer para cá, se eu trouxesse seria esse daqui. Que eu chamei θ, né? Então vamos chamar de θ mesmo, no geral. θ. Então esse ângulo aqui é esse daqui. Ok. Pues esse seria o torque devido a essa força. Então, como seria o outro? Pues seria todo igual, o torque da outra força, vamos chamar F, chamo F menos B. Pues seria igual, claro, seria igual, só que a pergunta é, será que é negativo e cancela o anterior? A resposta é que não, os dois são positivos. Por quê? Porque essa força, digamos, faz a espiral rotar para baixo, né? Se empurrasse para lá, e essa aqui vai fazer rotar para cima. Então, os dois são positivos e vão somar, né? Dá para ver também aqui com o ângulo, porque esse ângulo aqui vai ser, a ver, vai ser aqui positivo. Pronto, como esse é o módulo, esse aqui vai ser positivo. E se fosse o vetor também daria, porque seria fazer o mesmo giro que aqui. Pronto, para coincidir eje com F. Os dois são positivos, não teria que fazer ao contrário, de tipo, fazer coincidir eje com F indo, em vez de para cá, para cima, né? Não acontece isso. Então, daria os dois positivos. Então, o torque total, né? Seria, se vocês querem colocar aqui a somatória dos torques, igual que a segunda de Newton, pues seria a soma de todos os torques que produz cada parte do fio. Então, a gente viu que os dois primeiros cancelam não, zeram, e só vai sobrar os dois últimos. Então, vamos ter aqui que o resultado do torque vai ser isso duplicado, né? 2RF e o símbolo desse ângulo. Então, isso será a força, o torque, que sente uma espira. Só que em vez de usar unidades de tipo de mecânica, ou de grandeza física mecânica, vamos usar a grandeza física de electromagnetismo. Então, vamos colocar aqui que a sumatoria dos torques, o torque total vale 2R F
seno do ángulo. Então, como seria aqui o R? Pues o R seria aqui, seria o que eu chamei de A, pues seria a metade do A. Se A é isso, pues seria a metade. Então seria o A dividido por 2. Qual seria a força? Pues a força seria a força que sente o fio. Então a força que sente o fio, acabamos de ver que era ILB. ILB. E aqui podemos colocar o seno do ángulo. A ver. ILB. Bom, o ángulo já está aqui implícito, porque é como se eu tivesse feito o torque disso. Então, seria isso daqui. E o resultado seria 2 vezes... Não, o 2 corta. Seria A e LV. Seno do ángulo. Ok, então a pergunta é agora quando que esse torque é máximo e quando que é mínimo. Então eu posso, quando esse ângulo for 0, pues aqui vou ter que esse torque vai ser inteiro. Esse torque total vai ficar 0. Mas quando esse ângulo for 90, pues aí eu vou ter um torque total de A e L, B. Bom, só um pequeno detalhe, e é que aqui aparece o L, que é geral. Deixem dar um valor particular a essa espira. Então, como o L seria o comprimento do cabo, né? Mas como aqui não passa torque pelo lado A, pelo lado que do comprimento A não passa torque, não producem torque, perdão, pues só producem torque pelo comprimento B. Então, isso aqui vai ser o comprimento do cabo B. Deixem colocar aqui que isso aqui vai ser a força do lado B, porque o outro não produz torque. Então, seria isso daqui. Ok? Então, isso seria o torque total da espira, e isso seria quando é mínimo e quando é máximo. Podemos colocar essa equação, como aparece um seno aqui, e isso aqui são essas físicas vetoriais, pues podemos colocar essa equação em formato vetorial. Isso aqui é uma área, isso com isso é uma área, porque se multiplico A por B, pues tenho a área da espira inteira. Então, o torque total posso colocar como a corrente passa pela espira, a área que ocupa, multiplicando isso A com B, dá um caráter vetorial a isso, e colocar aqui o B, só que como aparece um seno, isso me faz pensar que é um produto vetorial. Então, agora sim, isso seria o torque total da espira. E comparando com o torque quando tínhamos um dipolo, não sei se lembram que quando, por exemplo, tínhamos um campo elétrico e tínhamos aqui um dipolo, que era uma carga, por exemplo, tipo assim, um dipolo, uma carga negativa e outra do mesmo módulo, só que contraria, pues agora tínhamos aqui um momento dipolar. Deixem colocar ao contrário só para que se fique mais bonito. Vamos colocar aqui a carga positiva, aqui a negativa, e aqui aparece un vector que era o vector momento dipolar, e usamos a letra D. E o torque era D produto vectorial E. Então, para dar uma forma parecida a essa equação, pues podemos juntar isso e definir uma nova grandeza física chamada, perdão, não era D, era P. Me enganei aqui, deixem adiantar, era P, momento dipolar, P. Então, para que a equação fique, digamos, equivalente
pues podemos definir un mano barra dessa física aquí que vamos a llamar de de repente aquí mayor. Vamos a llamar eso de, en vez de ser momento dipolar, pues va a ser un momento dipolar eléctrico, va a ser un momento dipolar magnético, ¿cierto? Y esa ecuación puede ser simplificada a eso de aquí, donde S nu es o equivalente a P para los campos eléctricos, ¿no? Entonces mu va a ser un momento dipolar magnético, y él es muy importante. ¿Por qué? Porque del mismo jeito que si yo tengo un dipolo, como tengo aquí en un campo eléctrico, yo puedo hacer siguiente, puedo hacer así, puedo tirar eso, ok? Y falar que pronto yo tengo un dipolo, o sea, un dipolo entero resumido por un vector, pues aquí yo puedo hacer igual y falar lo siguiente, falar que yo tengo aquí una espira, por esa espira pasa una corriente, y aquí yo tengo un momento dipolar. A espira me crea un campo magnético como hacía o dipolo, ¿ok? O dipolo crea un campo magnético, un campo eléctrico. ¿Lembran de eso? Así. Pronto lembran de eso, campo eléctrico. Entonces, a espira me crea un campo magnético interno, y ese es el campo que interage, ese campo magnético que interage con un campo externo. ¿Ok? Y por eso tenemos un movimiento, por causa de esa interacción. A espira rota y rota de esa manera, ¿no? Con ese número, con ese valor. ¿Ok? Entonces sería un momento dipolar magnético. Es muy importante, por eso que digo, los arranjos magnéticos, muchos de ellos vamos a colocar un momento dipolar magnético y pronto. Entonces, eso aquí sería espira, y eso sería un momento dipolar magnético de ese valor. Entonces, ¿cómo vamos a tener espira con un momento magnético grande? Como que tipo possa interagir mucho con un campo externo? Pues cuando yo paso mucha corriente por la espira, o cuando la espira tiene una área mayor, ¿no? Entonces eso es importante en los motores, porque si yo quiero un motor que se mueva más, pues yo tengo que hacer eso, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en las industrias usamos corrientes más altas, ¿no? Para tener motores más potentes. Entonces, podemos estudiar una última cosa respecto a los motores, que es cuál será la energía de eso, ¿no? Energía del dipolo. Entonces, la energía, estoy hablando siempre de energía potencial en este caso, energía magnética o energía dipolar del dipolo cuando gira, no sé cómo se llama, energía potencial, vamos a deixar quieto por enquanto melhor. Então, lembro que era o trabalho, perdão, o trabalho não, é a negativa do trabalho, sempre a energia potencial negativa do trabalho, variação da energia potencial. Então, e o trabalho se define como a integral da força desse deslocamento. Só que agora não temos um deslocamento como tal, agora temos um giro. O centro de massa do corpo não se move. Então, quando isso acontece, temos que substituir as traslações por rotações e as forças por torque. Então, o trabalho pode ser definido quando se trata de um giro por, nesse caso aqui, o torque total, não importa, e o ângulo que se move nessa variação, né? De um ângulo inicial a um ângulo final. Então, se eu botar aqui quanto vale a energia potencial, vai me dar que seria isso daqui. O momento dipolar vezes o campo vezes a rotação. Ok? E supondo um exemplo, bom, aqui isso não é um vetor, e portanto posso colocar aqui o módulo disso. Então isso seria o momento dipolar, o B, e o seno do ângulo diferencial do ângulo. Então, se eu fizer essa integral, pues vai me dar que, supondo um momento dipolar e o campo uniforme, constante e um campo uniforme, pues fica a integral do seno, que é o menos cosseno,
e aqui já fica o sinal negativo, cancela. Então vai ficar U, assim colocar assim. Pronto. Eu posso ver essa equação também como se fosse um produto escalar. Então seria, já que esos são vetores, pues sería eso con eso. Ok, entonces sería como que varia a energia quando tenho, por exemplo, uma espira ou algo que possa rotar no seno de um campo, né? Pronto, então quero mais rotação, pues tenho que aumentar isso ou tenho que aumentar isso. E aí o sistema ganha energia, né? Pronto, pues eso é a aula de hoje, eso foi muito assunto, muito pesado alguns deles, mas é muito importante para poder continuar para entender o campo magnético. Então, na próxima aula, a gente se foca nas fontes do campo magnético.